Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje, me recuperando, então, esse resfriado, talvez não vou conseguir falar por muito tempo, mas eu vou o máximo que eu conseguir. Já vou logo avisando. Atos, capítulo 2, versículo 37. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Temos misericórdia ali. Amém. Está projetado aqui também, queridos? Acompanhe conosco a leitura. Estamos na Nova Almeida atualizada, tá? Versículo 37 vai dizer: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Quantos podem dizer amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, pela leitura da palavra e por tudo que já aconteceu aqui hoje. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nesse momento ao encontro de cada coração, Senhor, preparando agora a terra do coração para receber a boa semente da palavra, quebrando tudo que não provém de Ti, limpando, Senhor, que toda incredulidade caia por terra, Senhor, que enquanto as palavras forem faladas, o Teu Espírito vá, Senhor, tirando, Senhor, toda mentira, todo engano, Senhor, toda cadeia que aprisiona a mente, o intelecto, o coração de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, agora fala com o Teu povo. Nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor, necessitamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém, irmãos. Eu quero falar a respeito da capacidade que Deus coloca em nós para a reconstrução. A capacidade de reconstruir. Diga comigo, a capacidade, mais forte, a capacidade de reconstruir. Amém? Quantos creem que você tem essa capacidade? Diga amém. Querido, Deus nos deu essa capacidade, e se alguém necessita de reconstrução, quer dizer que algo desmoronou. Quer dizer que algo foi destruído. E tudo que é destruído gera frustração. Por quê? Porque construir dá trabalho, não é verdade? Qualquer coisa que você construa, você está empenhando tempo, você está empenhando esforço, você está empenhando a sua vida. Mas algumas dessas coisas que nós construímos, muitas vezes se perdem. Algumas vezes parece estar perdido e de que não tem mais jeito. Talvez você tenha coisas na sua vida que você investiu tempo, investiu dinheiro, investiu força, e hoje não existe mais. Você perdeu, isso quebrou, isso desabou. E isso gera uma frustração muito grande, uma decepção muito grande.
justamente pela expectativa. Ninguém constrói nada sem expectativa. Sim ou não, queridos? Você está construindo porque você entende que aquilo é importante. Exemplo, casamento é uma construção. Sim ou não? Você investiu na sua esposa, só os homens casados, diga amém. Amém. Viu como é um amém mais animado, é um amém mais feliz, né? Desculpa eu, solteiros. Brincadeiras à parte, irmãos. O teu casamento está sendo edificado em Deus. Amém? Você está investindo tempo, você está investindo a sua vida, mas você também está investindo, construindo outras coisas. Você tem sonhos. Só que alguns desses sonhos que você construiu, talvez hoje, muitos deles ou alguns deles, se perderam, né? Se esvaíram como água nas mãos. Você tentou segurar a água nas mãos? Tem coisas que você investiu tempo, energia, dinheiro, tanta coisa, mas desabou, se perdeu. Pode ser um emprego. Quando você começa no emprego, você começa cheio de expectativa, muitas vezes até para uma promoção, para um crescimento, às vezes não dá certo, você tem que sair. Quem já viveu isso aí? Além de mim, levante a mão. Algumas vezes. Os irmãos sabem do que eu estou falando. E tantas outras coisas que eu poderia estar falando aqui, queridos, mas o fato é que todo esse trabalho perdido, ver isso desabar é frustrante. E muitas vezes as pessoas desistem. É por isso que eu estou falando que Deus te criou com a capacidade de reconstruir, com a capacidade de levantar de novo. Só que o problema é que muitas pessoas construíram coisas sem Deus. E quando você constrói sem Deus, não adianta se reconstruir de novo sem Deus, porque provavelmente vai desabar de novo. Está na hora de você reconstruir, mas você reconstruir o que quer que seja na sua vida, dentro da vontade de Deus, não mais na sua própria vontade, não mais no que você pensa ou o que te falaram, mas você procurar saber de Deus qual é a vontade dele para a sua vida, e aí sim recomeçar, e aí sim reconstruir. Não, pastor, eu estava em Deus, mesmo assim desabou. Acontece. E aí eu posso te mostrar e vou mostrar biblicamente isso. Mas ainda assim, Deus nos fez com a capacidade de reconstruir, com a capacidade de levantar de novo. Já passou por isso? Talvez não, né? Mas o pastor Ilcim já passou algumas vezes por isso, né? Talvez alguém esteja vivendo isso, vivendo essa frustração, né? De perdas, de coisas que acabaram. Talvez você possa estar passando por isso. Mas Deus vai te levar, e aí eu estou profetizando, em nome de Jesus, amém? Deus vai te levar, primeiro, a superação, diga superação, e depois a reconstrução, amém? Superação, porque para você reconstruir, você tem que se superar, sabe? Você tem que buscar força, e Deus tem essa força. Lembra quando Davi chegou com os homens dele num lugar, numa cidade chamada Ziclag, que estava ali dentro da terra dos filisteus? Porque Davi estava em outro lugar, querendo se envolver numa guerra que não tinha nada a ver com ele. A gente falou sobre isso no discipulado, né? Da liderança. Estava lutando uma guerra que não tinha nada a ver. Quando ele voltou para o local onde estavam as suas famílias, um inimigo, os amalequitas tinham entrado lá, queimaram todas as casas e levaram as esposas e os filhos. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais força para chorar. Mas na sequência, Davi se reanimou em quem? No Senhor. Ou seja, buscou força em Deus, consultou ao Senhor, e Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, ele foi atrás e resgatou todas as mulheres e todas as crianças que haviam sido roubadas. Quem está entendendo a palavra, diga amém.
Então, muitas vezes nós passamos por dores, como falamos no ano passado, sobre prova, sobre luta. E nessas lutas a gente perde algumas ou talvez muitas coisas. E a gente até possa chorar, a gente chora. Tem gente que acha que crente não chora. E tem homem que diz, homem não chora. Se Jesus, que foi o homem perfeito, chorou, Jesus chorou sim ou não? Sim. Você tem o direito de chorar, você tem o direito de sofrer, mas o que não pode é ficar só no choro. Você tem que buscar forças no Senhor e se levantar. Você tem que superar primeiro dentro de você, para que os teus braços tenham forças para reconstruir. Às vezes a gente fica orando para Deus, chorando porque perdemos. Tudo bem, mas que hora você vai levantar fortalecido no Senhor e vai trabalhar de novo e vai levantar de novo? Porque quando você reconstruir, vai ser muito melhor do que na primeira vez. Quero ouvir um amém. Mas você precisa ter essa busca, essa capacidade. E ela vem de Deus. Então Deus pode te levar à superação e à reconstrução. A Bíblia tem muitos exemplos. Tem um exemplo, por exemplo é bom, né? De Isaac. Isaac, ele cavava os poços, aliás, não é nem que ele cavava, alguns poços do pai dele, de Abraão, né? O povo vinha lá e entulhava. Por inveja, os inimigos, ia lá porque Isaac prosperava, e quando você prospera, você incomoda quem não prospera. Quando a Karine falou uma frase, mas eu nunca lembro, do edifício lá, que a gente viu, lembra? Um edifício bem construído, ele revela os que não estão bem construídos. Revela os defeitos dos que não estão bem construídos. Às vezes você não entende porque alguém do nada ficou bravo com você lá no trabalho. Porque a excelência de Deus na sua vida está expondo aquilo que não está bom na vida dele. Diga, misericórdia. Então foi isso que aconteceu com Isaac. E aí os filisteus falam assim, estão aqui na nossa terra e está prosperando mais que nós, vai embora. E toda vez que ele cavava um poço novo, alguém ia lá e entulhava, mas ele não desistiu até que as coisas ficaram do jeito que tinha que ficar, e os poços, né? Ele não parou, ele teve que se reinventar, ele teve que mudar de lugar e cavar de novo, mas ele não desistiu, porque o que fortalecia ele, a Bíblia diz que ele colheu em um ano 100 por um, porque a mão do Senhor estava com ele. Enquanto estão entendendo, diga glória a Deus. Se a mão do Senhor estiver com você, isso não quer dizer que não vão entulhar seus poços, não quer dizer que alguém não possa, de repente, tentar destruir, até mesmo destruir algo na sua vida, mas se a mão do Senhor está com você, você vai reconstruir quantas vezes forem necessárias e cada vez melhor, até que os projetos de Deus estejam completos na sua vida. Amém, igreja? Então Isaac é um desses exemplos. Nós temos José do Egito. Viu desabar seus sonhos. Viu desabar o seu relacionamento familiar. A família de José foi destruída. Ele teve problemas de relacionamento na família, com seus irmãos. Alguém aqui já teve problema de relacionamento na família? Não, né? Que bom. Mas José teve. Isso tem um negócio que afeta a gente, a família. Problema na família. José teve rupturas. Os irmãos venderam ele como escravo. Quase mataram ele, jogaram ele no buraco. Mentiram para o pai dele. Esse homem ficou longe de casa, o pai dele achando que ele morreu muito tempo. Mas Deus trabalhou com isso na vida dele. Por onde quer que ele estava, ele prosperava. Tudo que ele fazia, Deus prosperava e abençoava. Mas tinha algo pendente, algo destruído na vida dele. Sua família, seus relacionamentos.
Mas quem conhece a história, eu sei que não dá tempo de eu entrar nessa história tão bonita, né? Que ensina tanto, mas a maioria aqui conhece. No final, Deus restaurou os sonhos de José. Ele reconstruiu a sua vida, ele reconstruiu os seus sonhos e ele foi restaurado. Ele se reencontrou com seus irmãos, teve que perdoar? Sim, porque faz parte do processo. Se o diabo destruiu relacionamentos familiares e você se recusa a perdoar, você está dando vitória para o diabo. Está repreendido em nome de Jesus.